Só uma brincadeira para vocês que talvez eu precise dela durante o dia. Daí eu quero dar uma afinada logo agora, pode ser? Então vamos me ajudar só assim. Pegando a mão. Quando eu contar até 3, a gente bate palma junto. 1, 2, 3. Faz a mais uma vez. Só mais uma. 1, 2, 3. Uau! Estão me ouvindo bem esse microfone? Legal aí atrás? Massa. Então vou aproveitar e chamar a Carla e a Ayrton para nos dar a honra aí de abrir a nossa reunião conjunta. Bom dia, pessoal. Coisa boa, né? Repito a fala da Daniela. Coisa boa ver essa história cheia. Tivemos que juntar um monte de cadeiras de um monte de lugar. Eu adoro fazer isso, significa que a gente está adaptando os espaços de Noronha para que a gente tenha espaços muito participativos. Além disso, a gente está fazendo a transmissão, não é isso? Pela PN. Então, já agradeço desde já, né, pela transmissão. Então, em breve a gente consegue, na sala da reunião, ter uma noção de quantas pessoas passaram por aqui hoje. Seja presencial ou virtualmente. Então, estamos aqui hoje, né, nessa reunião, primeira consulta, junto com o Conselho de Turismo. Como no nosso conselho, eu vou passar por aí primeiro, antes de eu trazer um pouquinho dos informes da reunião passada, mas lembrando que a gente está com uma pauta única hoje rapidinho aqui. Então, a ideia é que a gente faça essa reunião com a pauta única com a Acordo de Gestão Integrada das Unidades de Conservação de Noronha. Tá? E para a gente conseguir trabalhar nessa pauta, já com a demanda do Conselho na reunião passada, a gente marcou aqui na frente os conselheiros, tanto do Conselho de Turismo quanto do Conselho do Parque da APA, tá? Para que a gente consiga ter essa proximidade com vocês, mas também contando com bastante espaço para que a gente consiga deixar todo mundo bem acomodado. Tá? Sempre que faltando espaço aí atrás, a gente vai tentando trazer mais cadeira e organizar todo mundo. Tá? Agradeço a todos que vieram também de fora para contribuir nessa discussão. Tá? Então, como a gente falou na reunião passada, essa é a oportunidade de a gente conseguir estar aqui com os demais órgãos. Então, a gente está aqui com o Governo do Estado, a gente está aqui com a SPU, a gente está aqui com outros colegas do Centro. Já uma atenção especial aqui à nossa administradora, que já vai falar para a gente daqui a pouquinho. Então, obrigada, a secretária Ana Luísa. Eu vou continuar falando todos que estão aqui, estão aqui, está todos vocês. Essa é uma reunião em que o nosso combinado deve ser uma reunião técnica, onde a gente tem a oportunidade de tirar as dúvidas sobre a Acordo de Gestão Integrada das Unidades de Conservação de Fernando de Noronha. Tá? Aí, eu queria combinar contigo para fazer a fala e eu falo um pouquinho sobre os encaminhamentos da reunião passada, pode ser? Bom dia, a gente tem que sair hoje. Bom dia, para quem não me conhece, eu me chamo Ayrton, sou presidente do CONTUR. Isso é para provar que a gente não ensaiou. Sou presidente do CONTUR, Conselho de Turismo de Fernando de Noronha. Também quero agradecer aí a presença de todas. Reunião importante, também foi um tema de debate na última reunião do CONTUR. E a gente ficou de fazer essa reunião em conjunto, não é a primeira, mas a primeira de 2023, né? A primeira reunião de 2023 que a gente está fazendo aí integrada com o Conselho do Parque também. Então isso é importante porque agrega, né, traz mais pessoas para o debate e é isso. Então desejo a todos um dia grandioso de debate, na paz, né, que a gente possa discutir, trazer os pontos de vista, trazer nossas opiniões, mas com respeito, né, ouvir também, né, sempre importante ouvir. Tem uma frasezinha que eu gosto muito, que eu digo assim: a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais e falar menos. Então, vamos aprender a ouvir, né, exercitar isso e, evidentemente, trazer as nossas considerações também, que é importante. Muito obrigado a todos que vêm de fora, a todos que fazem parte. Alguns membros de conselho fazem parte dos 2 conselhos, tanto do CONTUR quanto do Conselho do Parque. Então, muito obrigado à presença de todos e que o dia seja um dia grandioso. Obrigado.
reunião ordinária no dia 31, tá? Técnica de novo. 31 de maio, tá? Que nós teremos a próxima reunião ordinária, a segunda reunião ordinária de 2023, quando a gente retoma a discussão da revisão do plano de manejo da água, tá? Então, essa discussão não será feita hoje, então, somente na próxima reunião ordinária. Também foi pactuado na reunião passada uma outra extraordinária, no dia 17 de maio, para tratar, né, para a gente trabalhar no plano de ação do Conselho. Então, quais serão as ações estratégicas do Conselho ao longo do ano, tá? Como que o grupo, né, com esse grupo de conselheiros se insere na discussão ao longo do ano, ok? Então, eu vou anotar aqui para vocês no chat, deixar aqui registrado, tá? Mas só reforçando, então a próxima extraordinária é 17 de maio e a próxima ordinária 31 de maio, ok? Também como resgate da reunião anterior, foi pedido principalmente para que a gente tentasse manter o foco nas pautas, já que a gente tem feito várias reuniões, então isso é possível, né, a gente tentar manter o foco na pauta. Então a gente trouxe, né, foi discutido e aprovado na reunião anterior, como essa sendo a pauta única, tá, com o acordo de gestão. Então, para isso, a gente se dedicou e todo mundo que faz parte do acordo, para conseguir tirar as dúvidas de vocês. Os tempos são curtos, tá? Então, fazer reunião pela manhã é sempre apertado. Então, a gente dividiu, como passei na programação para todos, mas para quem não recebeu a programação, a gente tem uma manhã sobre o acordo e a tarde sobre licenciamento. Eu vou deixar aqui explique melhor sobre a pauta. Será o Daniel que vai apresentar, tá? Mas só um pedido dos conselheiros na reunião passada, que a gente consiga manter o foco e a gente consiga tentar, cada um de nós, evitar monopolizar a fala, enfim, tentar manter o ambiente agradável para todos, tá? Espaços para discussão, nós temos muitos, e as nossas portas estão abertas sempre para quaisquer dúvidas que a gente tem. Então, caso alguém saia com dúvidas ainda hoje, porque é super comum, todos nós temos dúvidas, ninguém sabe de tudo, então nos procurem, qualquer instituição. Mas lembrando que nós somos servidores públicos e servimos ao público, então nos procurem sempre que tenham dúvidas, tá? Hoje, talvez, muitos de vocês não consigam falar, não consigam perguntar, mas nos procurem. Mas evitem só de acreditar em qualquer fala na rua, porque dúvidas são comuns, estamos aqui para isso, tá? Queria apresentar o Daniel. Daniel é analista também do CNI, ele é coordenador da Brasília. Ele veio com esse papel de nos ajudar na facilitação dessa reunião. A gente conseguir ter uma reunião boa, produtiva. Ele parece com a Claudinha, para quem conheceu, né? Ele é um pouquinho só mais alto, né? Mas ele fica à frente da discussão hoje toda, tá? Então eu fico também só com mais uma participadora, mais uma conselheira da reunião. Então, obrigada, Daniel, para conseguir o restante da reunião. Vou ser rápido, porque eu vou lá falando com o Zé, a gente quer falar, isso é importante que aconteça. Eu vou fazer esse papel de moderação da fala, enquanto as pessoas se receber, eu vou chegar perto, vou passar para o próximo. E aí, por favor, não ficar colocando o olho, tesoura, cara chato, corta todo mundo. Não é isso. Meu papel aqui é fazer com que a nossa reunião flua conforme a gente planejou e programou para ela acontecer. E aí eu vou mostrar como isso foi pensado para vocês. No primeiro momento, gosto desse gráfico aqui, desse cara Eisenhower, Eisenhower é um presidente de usar. Eisenhower, ele fez um gráfico interessante falando sobre importância e urgência. Eu quero usar isso para agradecer a vida de vocês. Por quê? Quando uma coisa não é nada importante, nada urgente, a gente está num momento, não tem importância nenhuma, não é urgente, a gente está num momento de lazer. Aquilo não é importante, aquilo não é urgente. E aqui em Noronha vamos combinar que é muito bom de se fazer lazer, né? Quando uma coisa é muito urgente, nossa, isso é muito urgente, mas não tem importância nenhuma, você está iludido. Então, procure não ficar nesse campo aqui da ilusão. A gente não deve trabalhar muito, achar que as coisas são muito urgentes, se elas não tiverem importância nenhuma. Agora, o que é muito importante e muito urgente
Isso tem que ser feito agora. Esse aqui é o nosso dia a dia. Vou escrever por cima da gente. Isso aqui é o nosso dia a dia. É a hora que a gente está apagando incêndio. E por que eu falei que eu queria usar isso aqui para agradecer vocês? Porque eu acredito que escrever o dia a dia. Porque a gente está agora numa questão muito importante, mas ela não é tão urgente. Como assim? Isso é muito importante para mim, é urgente sim. Se fosse super urgente, essa coisa já estava assinada há muito tempo. Houve processo judicial, houve muito incêndio sendo apagado. Mas estamos num momento de construção. E esse cara, quando fez esse estudo, defendeu, quando a gente está trabalhando nesse quadrante aqui, é a hora que a gente consegue fazer diferença. Então eu quero agradecer vocês por terem deixado o dia a dia, o incêndio de vocês, para estarmos hoje aqui para fazer diferença. Tá bom? E a nossa programação foi pensada nisso. Para a gente conseguir alcançar a nossa programação, a Carla falou, reunião de conselho, a programação, como é que foi legal. Plano de manejo, discussão do plano de manejo. E aqui a nossa programação de hoje. Então, a gente está no horário, olha que legal, a primeira vez que eu vi isso acontecer, para mais uma reunião grande como essa, de 9 e 9h30 a abertura, de 9h30 às 10, a gente vai falar um pouco aqui da programação e da metodologia da reunião, acho que a gente termina antes. De 10 a 10h15, a gente tem uma apresentação dos informes, né? E de 10h30 às 12h, a gente entra com as falas dos entes, tem aí competências na turma, e vamos para as perguntas de vocês. Então aqui a gente está prevendo, se a programação correr conforme a gente pensou, 1 hora de pergunta para todo mundo. Como é que a gente vai fazer essas perguntas? Faladas, para quem quer falar, e escritas. Como que a gente acha que é melhor a pergunta? Escrita. Por quê? Você está com calma, você pensou no que você quer perguntar, você escreveu a sua pergunta ali, a gente vai recolher, isso vai ser registrado, vai ficar com a gente. A fala não é registrada? É registrada também. Mas quando a gente fala, às vezes a gente demora para perguntar. A gente contextualiza um monte de coisa e traz a pergunta, e às vezes nem traz a pergunta. Então, quando você escreve, a sua pergunta chega, a gente acredita com mais efetividade. Mas não tem problema nenhum. Se quiser falar, o microfone, inclusive, já está na mesa para isso. Aí depois nós temos um almoço, aí está com interrogação aqui, porque a gente precisa fazer um pacto com vocês. E aí, esse meu primeira fala é porque a gente pactua coisas. A gente vai fazer um almoço. Esse almoço aqui, a gente está querendo ver se ele podia ser de 1 hora, de 12 às 13. É possível ou a gente precisa de mais tempo para o almoço? Estamos combinados? 1 hora de almoço? Maravilha. Então, de 12 às 13, e aí nós retornamos às 13 horas para a segunda sequência de fala, como Carla disse, de licenciamento, e depois mais uma rodada de perguntas. A gente fica aqui 1 hora e meia, mas aí vai ficar acabado essa reunião. A gente pretende ouvir bastante de vocês. E também temos outros momentos, né, que vocês, a administradora também trouxe os superintendentes, vai falar sobre isso, vai ter um momento com eles. Então, eu estou falando assim, os superintendentes da administração estão aí, então são pautas bem específicas, né? Vamos combinar, cada um tem uma questão ali para resolver. Aqui, nessa nossa plenária, a gente vai falar do acordo de gestão integrada com as unidades de observação. Se você começar a fugir de pauta, fala aí, vamos voltar para a pauta, deixa isso para conversar com a administradora, deixa isso para conversar. Quem você quiser conversar com o presidente do conselho, com o presidente do conselho, e assim por diante, tá certo? No final, vai ter um envelope ali, com aquela porta, ela é mágica, ela tem uma questão ali, você só passa se no final você escrever uma coisa boa e um que tal. Que tal não necessariamente uma coisa ruim, mas que tal melhorar isso? Não é só a crítica pela crítica, né? Olha, tem uma coisa aqui que eu sei que não foi legal, tipo, o café está muito doce. Que tal na próxima ter menos açúcar no café? Por exemplo, light, mas tem um hospital valendo. Por favor, avaliem, porque isso faz com que a gente melhore. Carla já trouxe aqui uma melhoria que foi proposta no último conselho.
E a gente tem outras melhorias como essa. Então essa é a nossa programação, ela vai ficar visível para vocês o dia todo. Para a gente conseguir fazer isso aqui, agora eu vou encerrar a fala, para a gente conseguir chegar nisso, tomara que não rasgue minhas palhetinhas, que a gente fez com tanto carinho, né, Cleide? Para a gente conseguir chegar nisso, eu preciso fechar alguns combinados com vocês. Alguns combinados. A gente chamou de acordo de convênio, que é o que costuma se chamar. Mas aí chamaram a minha atenção, eu achei ótimo. Bom, acordo, a gente vai falar de acordo de gestão. Aí a gente vai falar de acordo de convênio, a gente resolveu mudar para a metodologia da PPO. Bom, como é que isso vai acontecer? O que é que precisa em termos de valores, de coisas que não podem faltar quando a gente está com gente muito diferente? Todo mundo aqui tem o seu interesse individual, isso é claro, importante, é o seu interesse. Tem o seu interesse coletivo, eu venho aqui, estou representando uma comunidade também, uma associação de empresas, etc. E tem o interesse dos conselhos. Logo, a cabeça junta. O que a gente precisa aqui em termos de valores para que essa reunião aconteça bem? Alguém pode dizer algo? Respeito. Respeito é um valor interessante. Eu coloquei ele bem aqui, ó. A gente combinou, né? Obrigado. O próximo. Alguma outra coisa que é importante numa reunião dessa para não atrapalhar, para ela fluir bem. Ser objetivo, comunicação. Boa essa. Ser objetivo. Deixa eu ver, acho que eu coloquei nessa. Fala objetivo. Quando você for falar, claro que o que você vai falar é importante, a gente sabe disso. Só que tem um monte de gente querendo falar com um monte de coisa importante. Então, vai no ponto. Faça uma pergunta. Existem bastante estudos sobre a arte de fazer pergunta. A pergunta é o ponto-chave. Traga uma boa pergunta para você aproveitar as autoridades, os conselheiros e os demais conselheiros que estão aqui. Mais alguma coisa importante em reuniões como essa? Bem legal que está na moda. Minha filha já tinha falado. Eu notei. Celular no silencioso. Celular no silencioso. Para treinar. Não? Certo. Certo. Passa. Sim. Muito bem colocado aqui pelo Ayrton. A gente está numa reunião de conselho. E conselhos têm regimentos. Então, a voz é do conselho. Agora, como a gente juntou dois conselhos, como a gente está com a presença da comunidade aqui, a gente tem um tempo maior de voz nos conselhos, mas vamos abrir fala também para a plenária, tá? Só que aí sobre moderação. Sobre moderação, a gente precisa tratar de tá bom? Seguir regimento. Uma tarjetinha que combinou comigo no estudo. Próximo. Mas eu já falei um, né? Celular silencioso. Eu acho que eu não escrevi para isso. Celular silencioso. Mais algum? Deixa eu pescar aqui. Esse aqui eu acho ótimo. Depois em primeiro na tela. Não ficar com dúvidas. Muitas vezes aqui em Noronha é um dos espetáculos brasileiros, né? É como vários outros dos nossos lugares de conservação também são. Só que a gente tem gente de todo canto aqui. Eu hoje, particularmente, eu senti que isso está um pouco mais carioca. Mas eu morei 12 anos em São Paulo, morei 10 anos em Fortaleza. Eu gosto de me intitular Carioca Paulistano de Coração Nordestino. Como o sotaque ele muda um pouco. Isso acontece com todos vocês, que estou falando só de sotaque. Então, se eu falar alguma coisa, se o conselho falar algo, se as autoridades que vão estar aqui hoje, a gente vai ter fala jurídica hoje. Olha, eu não entendi muito bem esse negócio aí, não. Não deixe passar uma dúvida. Isso não atrapalha. Ah, não entendi. A pessoa reformula e explica melhor. Não fiquem com dúvidas, por favor. Por quê? Senão facilita demais a fofoca. É lógico que a fofoca existe, ela não vai deixar de existir. Mas se você sai daqui com dúvida, tu leva uma coisa que você nem entendeu. Então, por favor, não fiquemos com dúvidas. Seguir regimento. Por último,
nessas duas setinhas do respeito aqui, está muito vinculado às falas objetivas. Eu queria acordar com vocês que nós teremos, sim, respeito, valor importante da nossa reunião, ao tempo de fala, então nós vamos dar tempo de fala, e a fala do outro. Às vezes o que o outro está falando está me incomodando, está doendo. Eu já vi falas, às vezes, até personificadas. A pessoa fala da pessoa, como se a pessoa fosse a instituição. Tudo bem se você não gostar. A gente está dentro do respeito. Tudo bem se você não concordar com o que ele está falando. Mas a gente deve respeito à fala dele. Porque se ele está falando aquilo, para ele, aquilo é importante. Tá bom? Podemos seguir a nossa reunião assim? Isso é um acordo nosso. Eu vou cobrar vocês em cima dele. Acordo não. Metodologia da reunião. Acordo é a nossa única pauta de hoje. Então, se você trouxe outros anseios, deixa para o coffee break, deixa o nosso almoço. Nós vamos ter hoje plantão dos superintendentes. Deixa para outros momentos. Essa nossa plenária aqui, a gente precisa esgotar o acordo. Por quê? O processo judicial é decidido, mas dentro dele tem uma série de ferramentas, uma série de instrumentos que vocês precisam participar, porque senão não vai funcionar. E aí vamos ver como vai ser isso, nessa caminhada. Tá bom? Falar alguma coisa? Mais uma sugestão aqui? Foco. Foco podemos colocar junto aqui, né? Foco. Bacana. Ser assertivo, né? Pensa, respira, vem e pum, fala com foco. Traz seu recado ou traz escrito o seu recado. Quem precisar de papel e caneta, só levantar a mão. A gente tem colegas, principalmente Larissa, vai ajudar nessa parte. E boa reunião para nós, né? Bora começar esse negócio. Vou deixar isso aqui exposto. Lá tem um virado. Esse virado aqui, o horário. É que eu ia fazer isso aqui primeiro, depois esse, mas aí eu achei melhor mostrar logo como é que vai ser. E ali, então, respeito aos nossos horários aqui, a gente vai tentar seguir isso com vocês. E no final, se a gente não seguir, coloca lá no que tal, cumprir os horários, né? Então, vou passar agora para os informes. Isso é uma coisa que eu preciso ver com os conselheiros aqui. Me foi dito que geralmente nos conselhos há essa inversão de pauta. Normalmente os informes ficam lá no final da reunião. A gente resolveu trazer os informes para o começo. Temos 2 informes só. E aí, se aparecer a necessidade de mais informes, a gente faz mais no final. Tá bom? Então, vou trazer os 2 informes que fogem um pouco só do nosso acordo aqui. Isso que a gente trouxe para o final, para depois a gente mergulhar nesse acordo de gestão das unidades, tá bom? Eu queria chamar primeiro... Vai começar me cortando logo para poder seguir isso. Então, dois informes bem rápidos. Primeiro, vou tratar aqui, utilizando a metodologia de Daniel aqui, de um tema urgente e importante. Por essa razão, todo o detalhamento desse tema, a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre ele. E aí, sem combinar, porque eu sei que a angústia de 100% de quem está aqui é sobre a obra da pista, e sem combinar com o secretário de infraestrutura e com a minha secretária, vai ser a demanda que recebemos da governadora. Então, a gente pretende, bem breve, trazer o próprio secretário para que a gente possa fazer uma discussão bem mais ampla da pista do aeroporto. Então, foi bem sem combinamento, entendeu? Mas eu sei que a nossa angústia é a angústia de quem está aqui todos os dias. Então, só para dizer e confirmar para vocês que estamos trabalhando de dia à noite em busca de uma melhoria da pista, em busca de encurtar um tempo contratual que foi feito lá atrás, mas que não estamos parados, não estamos esquecidos desse tema que é urgente e é importante. Então, por essa razão, eu precisava só falar, porque eu sei que daqui a pouco alguém ia citar a pista do aeroporto, e como o Daniel veio falando, para ele ter que contar ninguém nesse tema, eu sei que daqui a pouco a gente vai poder conversar sobre isso. Outro informe que a gente já vai
desde terça, com os superintendentes aqui todos. E aí eu queria só mesmo ilustrar uma coisa que eu vou trazer para o acordo, daqui que foi feito o acordo, mas eu gostaria que primeiro levantassem os que são paranaenses, os dois superintendentes. Não quero não receber terra não, porque vocês vão entender o que é. E agora os demais. Todos. Pode ficar em pé, os três aí, não? Só falta gente, tá tudo bem. Pode ser mais. Só para dizer para vocês que o pessoal quando chega, o nosso pessoal quando chega, e quando a gente vem tratar sobre as questões de Fernando de Noronha, desde que assumimos, desde que cada um assumiu uma função, deixamos de ser o principal não tem levantar não. Você é bem não, eu vou lhe visitar, mas tudo bem. Desde que assumimos, ninguém mais é cabarolice, MCPense, etc. Pronto, todo mundo é Pernambuco. Cada um é Pernambuco, e cada um vem para cá trabalhar e pensar em função da melhoria de Fernando de Noronha. Então, estou escutando bastante um pouco de dizer assim, viu, meus amigos, que a gente escuta, que às vezes não traz um pouquinho mais na casa para que a gente possa trabalhar bem mais. Está achando muito imaturo de cada um. Mas esse pessoal está aqui para trabalhar, está aqui para fazer o Pernambuco, fazer sobretudo o Pernambuco do Oeste. Então, o que é que eu quero trazer para o acordo e citei isso como exemplo? Nada do que é feito, ou interno, às vezes a gente conversa e faz alguma reunião e fora a situação chega de outra forma. Assim foi feito com o acordo. Escutei diversas conversas, diversos questionamentos sobre o acordo, diferentes daquilo que a gente construía, diferente daquilo que a gente pensava, em reuniões que naquele momento não cabia, uma abertura mais ampla, uma conversa, uma discussão maior. Então, estou dizendo para vocês, ou faria cadaruense, a maioria não é. Assim como se deu as conversas sobre o acordo, de dizer que foi feito A, o que foi feito B, enfim, quando o objetivo principal era outro. Então, só para deixar um exemplo bem prático daquilo que aconteceu dentro do acordo. O acordo é para mudar a vida das pessoas, é para tirar um direito. Não. O acordo é simplesmente para a gente começar a iniciar o processo de transformação, um processo de resgatar a dignidade do povo fernando-noronha. Independente de quem está vindo, de onde está vindo, o nosso objetivo é o mesmo. Nunca vai ser diferente desse ano. Nós estamos em uma missão. Então, assim será, não pode ser diferente. Então, a partir das 16, eu acho que encerra aqui às 16, de 16 às 17, todos os superintendentes estão aí para atender a quem precisar tirar dúvida de qualquer área. Abaixo do som. Uma hora, vamos resolver os problemas de imediato, nem todos. Então, vou dizer a vocês que eu tenho cada problema que vai estar diferente, uma situação diferente, eles precisam estudar e saber como é que a gente vai resolver cada um. Mas estão aí durante uma hora para ouvi-los, seja lá o que for. Se alguém só quiser desabafar, se alguém só quiser contar um problema comigo e poder estar aí a resolução dele, eles estão aí para isso e vão ficar durante uma hora disponível para vocês. Assim, se encerrar isso, continuar aqui também. E eu ficarei com isso. Então, isso a gente tem feito, vai começar a fazer, na verdade, uma vez por mês, todos vão estar aqui no mesmo tempo. Eles estão ouvindo, mas estão ouvindo de maneira separada. Todos vão estar aqui, definimos ontem um monitoramento. Larguei eles ali, eram 11h30 da noite, mas a gente fez essas definições para que todos estejam aqui, o grupo todo, durante pelo menos uma semana, e eles vão se dividir ao longo do mês para estar todos superintendentes aqui. Então, assim, a nossa intenção, um dos nossos objetivos é aproximar de verdade a gestão de Fernando de Noronha. Então, diante disso, a gente como outras atitudes também, que serão divulgadas, serão passadas para vocês no tempo para tudo acontecer, mas quero colocar-nos à disposição. Embora for dormir bem tarde, acordar bem cedo, mas a gente, como bem diz a governadora, a gente está aqui para isso mesmo. Então, quero somente agradecer a oportunidade de parar de falar agora. Muito obrigada. Interessante, quando a gente fala de fala objetivos, um fator que a gente chama de fator UOL. O que é isso? Alguém falou algo que eu queria falar também. Eu falo, uau, preciso vir aqui falar de novo. Isso numa reunião como essa é bastante importante. Se alguém falou uma coisa que mexeu com você, que você queria falar aquilo também, faz um joia ou aplaude, como a gente fez aqui. Vai bater palma, porque a pessoa falou, você pode fazer um joia, porque isso é uma coisa para a gente que está numa operação, fala, opa, esse negócio que ele está falando aí, um monte de gente aqui dando igual para ele, fator igual, tá bom? Uma outra coisa, quando você vier falar, não pode esquecer de falar o nome. A gente está transmitindo, a gente tem relatoria aqui, eu aqui,
Quando você quer falar, o seu nome, a sua instituição, a comunidade que você representa, tá bom? E por último, como eu falei ali na programação, primeiro nós teremos as falas, e aí no final das falas a gente faz as perguntas. Porque senão às vezes você pode perguntar uma coisa que o outro vai responder. Tá bom? Então a nossa sequência não fala, como eu disse para vocês, é garantido, certeza, uma hora de perguntas. Bom? Então eu queria, a gente está legal na programação, e aí eu queria chamar a Carla. Não, mas antes ainda tem mais um informe, desculpa aí, a minha colinha que eu falei. Tem um informe do Ayrton, né? Um informe rápido, antes da gente ficar na coisa. 15 minutos. Bom dia, um informezinho pequeno, né? Como todos sabem, o Contur é o grande fórum de debate político sustentável da ilha, representado por diversos entes, associações de classe, também órgãos públicos, como o CTRH, Interpol, a Administração de Fernando de Noronha, a APN, a Associação Popular Noronhense, a Assembleia Popular Noronhense, o Conselho Distrital, a ICMBio e tantos entes aí. Então, ontem, só para informar que ontem eu oficializei o pedido ao secretário jurídico do Pernambuco, pedindo a inclusão do Contur ao Contur do Pernambuco. Né? Então, nós não fazíamos parte, ou não fazemos ainda, mas a gente já pediu essa inclusão e espero que esse pleito seja atendido, porque isso é muito importante para que o Contur tenha voz no Contur Pernambuco. Ok? Então, esse informe. Muito obrigado. Ok. Pessoal, uma pausa importante. Temos 3 carros que estão impedindo a entrada de alunos. A galera está precisando de estudar aí. Tem 3 carros aqui que estão impedindo. Eu vou dizer as placas que estão o seu. É para tirar de lá, por favor. É SBS 2H87, BVG 3H54, PGV 5924 e EJ 54. Pode alguém? Precisar que eu repita aí, anote aqui, se quiser. Não tem, só tem as placas. Há carros que estão dentro da escola. A professora pediu para retirar. Por favor. Lá na frente, lá. Do lado da papelaria. Quem pôs o carro para lá está atrapalhando o logístico escolar. Tranquilo, né? Não tinha nada avisando, não se constrange também. Não está nada irregular, foi só porque não foi avisado mesmo que não podia parar. Bom, todo mundo aqui, podemos começar a história do acordo. Para começar a questão do acordo, considerando que ele se inicia ou é fruto, vamos dizer assim, de um processo judicial, eu queria chamar a Mary, não? Para fazer uma fala para a gente sobre como se deu esse processo no âmbito do jurídico. Bom dia a todos. Pessoal, meu nome é Homero, sou advogado da União, trabalho hoje na consultoria jurídica do Ministério da Gestão e acompanhei os debates do acordo no Supremo Tribunal Federal, junto com outros órgãos da Advocacia Geral da União, com a Procuradoria-Geral do Estado, com o pessoal do Estado, com o pessoal do ICMBio, com a Carla, e me pediram aqui para fazer uma breve apresentação de alguns pontos jurídicos, sem tentar ingressar no juridiquês. Vai ser um desafio para mim, mas eu acho que o objetivo é falar alguma coisa assim, bem simples dos procedimentos e o mérito mesmo do acordo, as especificações das responsabilidades de cada órgão vai falar aqui na sequência. Eu quero voltar um pouco lá atrás, em 1988, quando foi discutida a nossa Constituição, a Constituição do Brasil. Houve o Constituinte, ele, na hora que foi estabelecer a questão das ilhas e de Noronha, ele não deixou claro a quem a ilha pertencia, se a ilha pertenceria à União ou ao Estado de Pernambuco. E essa controvérsia ela veio se arrastando ao longo dos anos, ao longo das décadas, e com muita dificuldade de interação entre os órgãos públicos que atuam no arquipélago. Em virtude disso,
No final do ano passado, foi ajuizada uma ação civil no Supremo Tribunal Federal, né? E aqui eu abro um parênteses para tentar explicar um pouco por que o Supremo Tribunal Federal, porque quando existe um conflito federativo, quer dizer, uma briga entre a União e um Estado, a nossa Constituição considera essa briga tão grave que nenhum outro tribunal pode julgar essa discussão jurídica. Ela tem que ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E por essa razão, o foro dessa discussão foi o Supremo Tribunal Federal. A partir desse momento, o Supremo chamou as partes, tanto a União, pela Advocacia Geral da União, e o Estado de Pernambuco, pela Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, para fazer discussões no sentido de se tentar chegar a um acordo, que é esse acordo que vai ser apresentado com detalhes hoje. E durante as discussões, qual foi o entendimento que houve? Né? Se chegou à seguinte conclusão: olha, ao invés de a gente discutir quem é o dono da ilha, vamos deixar essa discussão de lado e estabelecer quem faz o que dentro da ilha, dentro do arquipélago de Fernando de Noronha. Quer dizer, quais órgãos vão ter ou não tem um determinado tempo. Então, esse acordo, ele é um acordo que vem trazer clareza, em primeiro lugar, para os próprios órgãos públicos, para os próprios servidores públicos, a respeito do que eles têm que fazer. E com quem eles vão discutir cada um dos atos, cada uma das medidas que vão ser adotadas aí daqui para frente. Né? Esse acordo, ele não é um acordo, portanto, que altera a competência legal dos órgãos públicos. Cada órgão continua tendo as suas próprias competências, como estão definidas nas leis, na Constituição. Ele é um acordo que ele não interfere em questões locais que vão ter que ser decididas ao longo do tempo, e vocês vão ver que é uma decorrência do acordo 3 instrumentos específicos de participação popular, vão ser uma consequência do acordo. Eu não vou falar especificamente deles, porque eles são as falas de cada um dos órgãos envolvidos, e ele cria, por fim, um comitê de acompanhamento do acordo. E esse comitê ele é um comitê apenas de interação dos 4 principais órgãos envolvidos, né? Que podemos dizer que são a Secretaria do Patrimônio da União, no lado da União, o ICMBio, e no lado do Estado, a Secretaria do Meio Ambiente e corrija se eu estiver, e a CPRH, que é a Agência Ambiental do Estado. Então, 4 servidores designados por esses órgãos vão poder conversar a respeito de qualquer dúvida que tenha. Mas a ideia é que o acordo trouxe e traz uma clareza, e vocês vão ver, inclusive, nos mapas que vão ser apresentados, a respeito da área de atuação de cada um dos entes. Eu vou ver minha colinha aqui para ver se eu não me esqueci de nada que seja importante colocar. Um ponto também importante, que o acordo ele foi homologado aqui na capital do estado, né, em Recife, com a vinda do presidente da República, com a governadora. Ele foi homologado por um ato do ministro Ricardo Lewandowski, mas ele imediatamente foi submetido ao plenário do Supremo, a todos os demais ministros, que homologaram, quer dizer, reconheceram a validade jurídica e a correção jurídica desse acordo. Então, ele é um acordo firme, ele é um acordo que traz segurança, ele traz segurança para os órgãos públicos e traz segurança para os cidadãos, na medida em que vocês também vão ter clareza a respeito de a quem recorrer, a quem pedir algo, ou quem vai ter a competência para tratar daquele assunto que é de interesse de vocês. Então, eu acredito que, de uma forma bem simples, bem sintética, espero não ter ingressado muito no juridiquês, mas basicamente é isso que esse acordo fala. E eu acredito que, na medida que cada órgão venha trazer o que cada um vai fazer, vocês vão conseguir compreender melhor, inclusive os instrumentos de participação social. Pelo menos 3 a gente já identificou que vão ocorrer ao longo dos anos. Né? Então é isso, agradeço a todos pela atenção e devolvo a palavra aí para o Daniel, para organizar a
aproveitar a fala do Homero também para os demais que vão falar agora, a gente realmente está recebendo uma visita de várias pessoas que trabalharam nesse acordo. Eu queria pedir para você citar os colegas da GEU que estão aí, e aí queria pedir para o colega da STU, como que fizer o mesmo, do CNBio, da administração, etc. Tá? Bom, sobre os colegas que trabalharam no acordo, são muitos, né? Foi um acordo realmente muito trabalhoso. Ele começou como um trabalho. Na verdade, a gente tem um órgão da AGU que atua no Supremo, se chama Secretaria-Geral do Contencioso, eles que atuaram lá. Aqui, na nossa Procuradoria Regional, a gente tem colegas que trabalham com as ações judiciais relativas ao patrimônio público. A gente está aqui hoje com o nosso Procurador Regional, Jefferson, não sei se ele está por aí, a colega Carolina, que sempre nos acompanha, nos dá todo o suporte jurídico e questões envolvendo patrimônio, meio ambiente, que sejam de interesse da União. E também temos a Procuradoria Federal Especializada do ICMBio, não sei, a doutora Fabiana está aqui também, o doutor Vinícius estava aí atrás de a caráter, né? E, enfim, o que eu posso dizer é que é um trabalho muito grande, afora as consultorias, né? Eu sou do braço consultivo da AGU, a gente presta assessoria jurídica à Secretaria do Patrimônio da União, está hoje aqui representada pela Cassandra Maroni, que é nossa diretora de destinação, e pelo André Nunes, que é nosso coordenador-geral de gestão de bens e uso da administração. Enfim, a Renata, que é a nossa superintendente aqui no estado de Pernambuco, faltou mais alguém? Acho que acabou, né? Aí do ICMBio, não sei se vocês querem, mas o pessoal da GEU e da SPU, né? Enfim, obrigado mais uma vez, obrigado pela acolhida ao ICMBio e a todos vocês. Obrigado, então, se tiverem dúvidas jurídicas aí, quiserem fazer alguma pergunta fora do acordo, também quiser fazer um pouquinho, a gente está com os advogados da União hoje, todos aí com a gente, tá? Agora, tivemos esse olhar jurídico. Se tiver pergunta, grava aí, não se perde, para no final, né, perguntar. Eu quero perguntar para aquele advogado que falou. E vou chamar a Carla agora para a gente entrar na parte técnica. A gente teve um olhar jurídico de como a coisa funcionou na justiça, e agora a gente vai ter um olhar técnico. Vamos entrar no acordo sob o ponto de vista técnico. O que é que precisa acontecer? E aí o teu olhar, você tem pergunta, você tem que olhar também como você pode contribuir. Vai começar um monte de fala aqui, falou, opa, isso me interessa. Isso vai mexer com a minha vida, isso vai mexer com a vida da minha comunidade. Eu posso contribuir com isso, eu posso ajudar para ficar melhor. Fiquem atentos nos momentos que vocês podem contribuir. Carla. Bem, pessoal, agora vindo direto para o acordo, já, agora a gente entrando no texto mesmo. Vocês conseguem me ver daqui? Eu quero que eu fique aqui embaixo. Vai ficar bom aqui? Está tranquilo? Tá, beleza. Ok. Então, eu vou fazer a primeira parte, que é mais a parte geral do acordo, trazendo aí os objetivos, as premissas, antes de cada ente falar um pouquinho sobre o papel como ficou no acordo, tá? Antes eu queria só reforçar quem está aqui com o ICMBio, tá? Então aqui eu estou com o nosso coordenador regional, Rafael, dá um oizinho aí, tá? Gerente regional, né? Então gerente regional aqui da região Nordeste. Estamos com a Fabiana também, que é a nossa procuradora-chefe, tá? O Vinícius também, que é o nosso procurador, tá? Então foi a equipe que veio de fora. Além deles, a gente está aqui com uma parte significativa da nossa equipe, não só assistindo, como na logística. É uma reunião dessa, uma logística muito grande, então é bom que quando a logística também está aqui conseguindo apresentar e acompanhar um pouquinho, né? Então, obrigada a todos que também vieram contribuir conosco também para tirar essas dúvidas, tá? Vamos direto ao ponto, né, pessoal? O acordo, tá? Então vamos entrar agora nesse papel, o acordo, só um minutinho, Daniel. Aqui está o acordo, tá? Ele não é muito longo, mas não é muito curto, tá? Algumas frases são simples, outras complexas. Então, a ideia é que a gente consiga não ficar mostrando tanto texto como tem agora,
as apresentações elas serão muito mais faladas se a gente tentar já vir direto ao ponto. Mas é importante aqui neste ponto, neste momento, a gente trazer o texto, mas para colocar qual que é o objeto mesmo, tá? Então, o acordo, então, são esses órgãos que a gente já citou aqui, né? ICMBio, CPRH, SPU, né? Enfim, Estado de Pernambuco, de forma geral, né? Onde tem a administração, Fernando de Noronha, CPRH, e pela União, a SPU e ICMBio, onde esses entes trabalham de forma integrada nas unidades de conservação do arquipélago. Então, só é importante dar esse reforço, tá? Como eu falei no início, e se trata das unidades de conservação, tá? Então, questões que são típicas de cada órgão, a gente não trata nesse acordo, né? Então, tem questões que são típicas de Estado, né, como gestão hospitalar, gestão de escolas. Então, a acordo não traz isso. Ela tem a ver com a parte ambiental das unidades de conservação de Fernando de Noronha, tá? Só reforçando que a gente tem a nível federal o Parque Nacional, a água federal, e a nível estadual a gente tem o água estadual. Então, a gente trata dessas 3 unidades de conservação, tá? O acordo, ele possui prazo indeterminado, e aí um novo acordo ele pode ser protocolado também no STF, tá? Então, o indeterminado significa que ele pode, ele tem essa possibilidade de ter alguma alteração, mas não tem uma data definida, né? Então, eu acredito que após uma construção de vários instrumentos, isso possa ser discutido novamente, ou que a gente consiga manter por muito tempo. Não tem uma resposta, por isso o prazo indeterminado, tá? É importante só ressaltar isso, porque indeterminado não é para sempre, mas também não é só até amanhã, tá? Tá pequenininha a letra, tá? Mas como eu falei para vocês, a ideia é falar um pouquinho mais aqui para vocês, né? Então, aqui já trazendo dentro do acordo, tem a parte do objeto, e aí ele só reforça, né, e repete praticamente o que está em cima. Então, aqui na parte do acordo, tá? Então, a gente tem esse trechinho do acordo, onde é aquele que eu falei inicialmente, e lá dentro, depois de todos os considerandos, que é uma parte bem juridiquês, que a gente não tem ao caso, considerando a existência do parque, considerando a existência da água, etc. Então, a gente chega no objeto em si, tá? Que é a cláusula primeira do acordo. E, repetindo o que a gente já falou, que é a gestão integrada das unidades de conservação de Fernando de Noronha, e trazendo como parâmetro, é importante, a gente tem que ter um parâmetro para todo mundo falar a mesma linguagem, conseguir estar bem alinhado no que a gente traz no acordo em relação às unidades de conservação, tá? Então, o parâmetro de todo esse acordo é o zoneamento do plano de manejo da água federal, tá? Então, ele vem como anexo 1, que a gente cita, tá? Aqui nesse acordo, que ele foi aprovado pela portaria 384, de 8 de junho de 2017. Então, lá na discussão da revisão do plano de manejo da água federal, né, saiu um zoneamento, a qual nós traremos um pouquinho sobre ele também para quem quiser assistir na próxima reunião ordinária, 31 de maio, tá? Mas aqui, obviamente, eu mostro para vocês, mas não com a riqueza de detalhes que a gente pode ter em outro momento, tá? Mas ele foi a base do acordo para que a gente consiga falar a mesma linguagem, tá? E o acordo nada mais é do que competência entre os órgãos. Então, muitas das questões que a gente imagina que o acordo trouxe de mudança para a comunidade, não veio necessariamente no acordo. Ele é mais, como a gente colocou aqui, uma divisão de competências. Já que a gente tem unidade de conservação tanto estadual quanto federal, entes diversos, aqui em Fernando de Noronha. Tá? Então, esse aqui é o anexo 1, só para vocês verem, tá? Então, quando no acordo ele cita anexo 1, esse é o anexo 1 e eu vou explicar ele um pouquinho mais para frente, tá? É só para vocês terem essa visualização, que esse é o mapa com o zoom, não dá para entender nada aqui, está tudo certo, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, explicando ele melhor, mas esse é o anexo 1 do acordo. Repetindo aqui, ele é o zoneamento da APA de Fernando de Noronha Federal. Okay? Então, ele é o anexo 1. Tá? Já vamos explicar no mapa, tá? Toda a nossa base da apresentação hoje será em cima do mapa. Ali é só para vocês verem qual é o anexo que o acordo cita. Premissas. Então, os órgãos que pactuam esse acordo têm como premissas, aqui bem de forma resumida, então, assim, seguir a legislação ambiental vigente, garantir o cumprimento dos objetivos gerais específicos das unidades de conservação, ou seja, a gente já tem as unidades de conservação, a gente já tem uma legislação acima, tanto a legislação de meio ambiente de forma geral, como a legislação específica das unidades de conservação. Então, isso é uma base, é uma premissa, né? Isso a gente não discute, a gente não altera nenhuma lei.
né? Compatibilizar a gestão administrativa e a gestão urbanística do uso do solo, já que a gente também traz, a gente cita também como uma base para discutir ao longo do ano esses outros instrumentos de planejamento do território, né, como o Estado vai falar um pouquinho do TGSI, então vou deixar essa fala para eles, mas aqui já trazendo que é importante que a gente compatibilize, já que a gente está falando de duas unidades de conservação, né, que é a APA federal e a APA estadual, que é essa compatibilização do uso e ocupação do solo, ou seja, de residências, construções em geral, né, com o meio ambiente. Então, isso é importante. Garantir o acesso à informação também é uma premissa, então é algo que a gente, que é um pleito comum de todos, né, de todo cidadão, né, seja ente público ou não, a gente ter o máximo de acesso à informação, então isso vem como uma premissa no acordo, para que a gente tenha o máximo de informações publicizadas. Realizar o planejamento territorial, então é importante que ele é um pontapé, e só um pontapé, para que a gente discuta o planejamento territorial da ilha. Essa vai ser uma discussão ao longo do ano, que vários de vocês já participaram em algum momento. Quem não participou vai participar, mas ele é apenas um pontapé para essa discussão que a gente terá ao longo do ano, desses instrumentos, que sim, são os que refletem no dia a dia, na vida de vocês. E também como premissa, a não criação do perímetro urbano. Tá? Então, depois quando a gente for explicar um pouquinho daqui dos mapas, eu mostro o que significa isso na prática. Tá? Esse é um texto muito direto, mas é importante depois a gente contextualizar isso no mapa, o que significa esse trecho. Tá? Então, na apresentação do mapa, a gente retoma esse ponto. Agora sim, o mapa, eu consegui trazer um pouquinho melhor esse contexto. Deixa eu ver se eu consigo. Estão conseguindo ver aqui a bolinha vermelha? Não. Sim. O carro está muito pequeno, tem como aumentar o mapa? Eu vou chegar lá, vou voltar naquela imagem. Aqui é só para a gente dar uma passadinha naquele mapa, naquele zoom, né, cheio de cores, para chegar basicamente um grande desenho. Eu vou chegar aqui, gente. Acho que é mais fácil. Tá? Então, aqui a gente tem, né, o arquipélago de Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha está bem pequenininho nesse mapa, mas eu vou dar um zoom. O próximo mapa a gente vai cada vez dando um zoom maior, tá? Então é só para a gente afastar um pouquinho, olhar, né, por cima, e a gente consegue finalmente chegar no mapa onde fica mais claro para vocês, tá? Mas afastando um pouquinho, então a gente tem o arquipélago de Fernando de Noronha, todos vocês conhecem muito bem, já viram de rotina, né, pelo menos por cima do avião, todo o arquipélago, tá? Um trecho é Parque Nacional, também, como vocês já sabem, não preciso ficar repetindo e detalhando essa questão, mas aqui está o Parque Nacional, então ele é um polígono que pega uma grande parte do mar, né, pegando aqui Mar de Fora, então só situando um pouquinho, então ali na parte da volta, ali na França, até chegar no Morro dos Irmãos, então esse trecho marinho, mais uma grande parte terrestre, e o Mar de Fora como um todo, a gente está falando do Parque Nacional. Tá? Do Parque Nacional a gente não trata no acordo, trata de uma maneira muito simples. A gestão do Parque Nacional é feita pelo ICMBio, e é a única citação. Tá? Então, todo acordo é em cima da APA. Então, desse trechinho que está aqui destacado, que é o que eu vou dar um zoom agora para vocês. Tá? E a APA é onde realmente estão todas as construções residenciais, comércio, etc., elas já estão na APA. As únicas construções no parque, vocês já conhecem, né, são os piques, as entradas do Parque Nacional, né, como ali no Sueste, como ali no Sancho, e isso é dentro do Parque Nacional. Fora isso, é o objetivo do acordo, que é discutir apenas a área fora do Parque Nacional. Ok, então com um pouquinho mais de zoom, então essa área que está aqui escura, né, então todas as ilhas, né, Ilha Rata, as outras ilhas que ficam nas proximidades dela, e essa parte escura, então a gente está falando aqui do Parque Nacional, então novamente só para dar uma olhadinha um pouco mais de mais perto agora, para demonstrar que essa parte coloridinha, né, com as cores mais claras, verde, vermelho, azul, que é a área que ela discute no acordo, que é o que está fora do Parque Nacional, ou seja, que está dentro da APA, ok? Opa! E agora sim a gente volta para aquele mapa, só com a mudancinha de cores aqui. Talvez ele esteja pequenininho para todo mundo. Como é que tá? Dá para ver ele aí, gente?
Infelizmente, a tela ela é pequena, né? E com muita gente... Será que apagar a luz melhora? Oi? Vê se melhora um pouquinho. Vou mostrar. É agora, é agora, é agora. Esse mapa, ele tem duas cores principais. Tem três, né? A primeira é o Parque Nacional, escurinha, como eu já falei para vocês, não é objeto do acordo. Então, vamos ter duas cores principais aqui, né? Esse amarelinho aqui, envelhecido, e a parte mais rosadinha, ok? Para explicar esse mapa, nada melhor do que uma pessoa que conhece muito bem com a palma da mão e que vai conseguir falar com vocês da melhor forma. Maguinho? Eu faço ser ótimo. Maguinho, então, quais são as áreas que ficam sobre a gestão do Estado de Pernambuco? Como eu falei para vocês, está lá no slide anterior, o acordo nada mais traz do que essas competências. Quem compete o quê? Basicamente isso, né? Gestão de território. A gente tem um território comum, várias instituições, então o que a gente discutiu no acordo é qual que é a melhor forma da gente gerir essas áreas sem ter algum conflito, alguma dúvida jurídica, e de que para vocês facilite um pouquinho esse entendimento, a quem eu devo recorrer, a quem eu devo buscar, a quem eu devo cobrar, né? Então, ele traz um pouco... Esse aqui é o resumo do acordo, tá, pessoal? É esse mapa. Maguinho vai explicar para vocês, eu vou explicar a diferença das cores. Então, na área da APA, que é essa parte mais clara toda, nessa parte escura é o parque, né? Então, nessa parte amarela, tá? Então, fica sob gestão do ICMBio, tá? E da União, de forma geral, tem outros imóveis, enfim, que acho que não vale a pena entrar em detalhes. Que são as áreas militares, enfim, aeronáutica, marinha, mas áreas que fica sob gestão da União, tá? Essa parte em azul, a gestão do Estado de Pernambuco, tá? A área em rosa, tá? São as que têm regimes compartilhados. Aí depois a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes do que significa isso, tá? Mas eu passo para o Maguinho agora para que vocês entendam o que tem nessa parte azul, que é a principal para vocês, na verdade. Então, ele vai discorrer sobre isso. Esse é seu papel, Maguinho, tá? Assim como discorrer também um pouquinho das outras áreas. Mas é importante só entender esse primeiro ponto. A gestão para o Estado de Pernambuco, então ela ficou nessa cor azulzinha, tá? Então, é uma área que o ICMBio, ele sai de cena e não faz a gestão dessa área, tá? Então, fica sobre a gestão do Estado de Pernambuco. E depois a gente vai explicar ao longo das apresentações esse regime onde a gente tem uma gestão conjunta, o que significa isso. Tá bom. Bom dia à imensa comunidade noronhense, a do qual eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Eu sou Marco Aurélio e trabalho no ICMBio há alguns anos. Eu queria pedir aqui ao moderador e às presidências dos conselhos para uma quebra, assim também como a vocês, para uma quebra um pouco do protocolo. Tem uma coisa que está me incomodando e eu preciso externar. Há muito tempo atrás, uma cidade chamada, ou conhecida como Nínive, eu não sei se os irmãos, aqueles que leem a Bíblia, sabem que eu estou me referindo. O pecado das pessoas, o distanciamento das pessoas de Deus era tão grande, que Deus levantou